Daniil Medvedev, que nível de tênis é esse? Simplesmente vencendo os últimos 21 pontos do jogo, Medvedev derrotou o Borna Coric 6-3, 6-2 e aplicou um pneu moral, né, em cima do croata, né, já que o segundo set abre o Coric fazendo 2-0, só que acaba 6-2. É um pneu moral e que machuca, hein? Vamos ser sinceros, esse é o tipo de derrota que machuca. Tem um momento ali que tava no 5-0 o Coric sacando, né? Era o 0-30, o Medvedev devolve a bola na linha, assim. O saque dele foi bom, voltou no pé dele na linha, e ele dá até um sorriso, fala, o que eu faço, né? O que eu faço com a bola, né? Ele para fazendo o Milton Leite, porque o russo hoje mostrou que tá de volta, né? Porque assim, se ele perde pro Djokovic amanhã, né, não é o sinal de que a fase dele ainda tá abaixo do número 1, porque a gente tá falando do Djokovic, mas do jeito que ele tá jogando, é o cara que pode derrotar o Djokovic, certo? Porque o nível dele hoje foi assombroso. Eu acho que essa é a palavra para definir o Daniil Medvedev. Foi uma performance espetacular contra o Borna Coric. Fez um bom primeiro set, estava agressivo no fundo de quadra, sustentando as trocas, estava assim, conseguindo manter durante bons momentos assim as trocas longas, mas é aquela história, né? O Coric, ele tem esse jogo dele, que é bem interessante, alguns bons contra-ataques na paralela, mas assim, manter essa intensidade do jogo todo é complicado. Não à toa o primeiro set tem duas quebras a favor do Medvedev, é 6-3. E o saque do Coric não é lá uma arma tão poderosa quanto é para o próprio Medvedev, inclusive. Mas começou o segundo set batendo mais na bola, tentando ser mais decidido, começou fazendo 2-0, só que aí o Medvedev virou o modo erro zero, né? Ele não errou mais nenhum golpe depois disso, porque colocava todas as bolas na quadra. Quando o Coric conseguiu um bom ângulo, ele devolvia no ângulo ainda mais difícil, né? Ele conseguiu fazer mudanças de direção com muita facilidade hoje, e eu acho que isso é o que me surpreende mais nessa partida, né? Porque a gente olha o Medvedev naquela fase ruim que ele viveu no ano passado, né? E note-se, fase ruim do Medvedev, um tenista que ainda é top 10. Mas vamos lá, ele teve momentos difíceis que ele estava assim, com dificuldade de ir para uma paralela, né? Sempre batendo muito no cruzada, tentando mais induzir o adversário ao erro. Hoje não, hoje partiu para cima, quando viu a oportunidade tentou o ataque e funcionou super bem. Ele teve um erro ou outro, né? Que isso ainda é um problema do Medvedev, um cara que bate muito chapado na bola, né? Acelerar a bola e manter a precisão não é tão fácil assim. Então ele é um cara que ainda tem um pouco de dificuldade com isso, mas aparenta-se muito mais confortável fazendo isso do que estava na temporada passada, né? E hoje, cara, 21 pontos em sequência contra o número 20 do mundo. Ele não fez isso contra o cara da esquina, entende? Contra o padeiro. Ele fez isso com um cara que ganhou o Masters 1000 ano passado. O Borna Coric ganhou o Masters 1000 de Cincinnati, gente. Ele não é tenista ruim, não. O Coric é muito bom tenista, né? Você ganhar 21 pontos seguidos contra um cara desse, velho, você tem que ter feito muita coisa especial, ou o cara deve ter jogado muito mal. A gente que vê o jogo sabe. Foi o Medvedev que ganhou esses pontos. Não acho que foi o Coric que perdeu. Evidentemente, uma hora ou outra ele acabava errando uma bola, mas a grande maioria dos pontos, assim, era uma coisa inacreditável. O Coric até jogava bem alguns deles, mas sempre uma hora o Medvedev conseguia induzir ao erro ou conseguia um bom contra-ataque. É impressionante. Quando ele tá confiante, cara, essas bolas na cruzada, na corrida, machucam demais o adversário e ele consegue, assim, incomodar demais o adversário em todos os aspectos, né? Porque além de sacar bem, ser um tenista difícil de ser quebrado, né? Ele devolve muito bem, ele fica muito longe da quadra, né? Fica lá quase uns 3 a 4 metros, mas esse tempo dele, né? Esse espaço que ele dá tempo para ele devolver e de alguma maneira ele consegue devolver essa bola no fundo de quadra. A devolução dele é impressionante. E o Daniil Medvedev faz aí a partida da temporada, a meu ver. Acho que mais do que as vitórias contra o Aliassime, mais do que algumas finais que ele jogou recentemente, cara, essa partida do Medvedev me deixou boquiaberto. O nível que ele apresentou foi muito, mas muito alto. É nível de número 1, porque o Medvedev já foi número 1 do mundo com muitos méritos e agora vai jogar contra o Djokovic no jogo mais esperado, sem dúvida nenhuma, da semana. E aquela história, né? Eu acho que uma boa prova de que o Medvedev tá de volta é isso, né? A gente previu, assim, semifinal pode ser Medvedev e Djokovic. E foi. Os dois avançaram, conseguiram ali vencer os seus sets. Agora eles estão na semifinal e assim, dois jogadores em boas fases, né? O Djokovic não precisa nem falar, né? Por todos os torneios que disputou até agora, tá na semifinal desse, 15 vitórias, nenhuma derrota. E o Medvedev super bem, 17 vitórias e 2 derrotas, só perdeu em Adelaide pro próprio Djokovic, mas acho que ele tá jogando bem melhor agora do que estava em Adelaide.
e perde para o Sebastian Korda no Australian Open. Então, assim, desde então, invicto Daniil Medvedev, 12 vitórias consecutivas. São os dois melhores tenistas da atualidade. Acho que isso não vai entrar muito em debate, né? Até porque o Carlos Alcaraz está machucando demais. A gente vê o Tsitsipas ainda tem aqueles tropeços deles, Zverev tá lutando para se recuperar, Rafael Nadal tá dodói. Então, assim, o fato é que não dá para dizer que esses caras não são os melhores tenistas da atualidade. São os mais perigosos, são os que estão conseguindo desempenhar com maior regularidade e tem um nível, assim, quando estão no teto de produção, assim, principalmente na quadratura, o Medvedev em teto de produção, até o Djokovic se sente incomodado. A gente já viu isso na final do US Open. O Medvedev é um tenista extraordinário e é legal demais ver ele jogando bem de novo. Agora o desafio é muito mais alto, né? O Coric vencer ele dessa maneira é um baita de um trunfo pro Medvedev, né? Vencer um cara como ele 1h20, poxa, impressionante, mas Djokovic é uma promessa de uma partida de 2 horinhas no mínimo, né? Esse jogo é de um nível bem mais alto e olha, deve ser aquele jogo que todo fã de tênis, né, vai sentar no sofá, fazer ali um lanche especial, porque é um evento, né? E uma das rivalidades que eu mais gosto dessas novas que surgiram no tênis é Djokovic e Medvedev, até porque são jogadores de características parecidas, extremamente sólidos, sustentam trocas de maneira incríveis no fundo de quadra, fazem contra-ataques, tem o contra-ataque do contra-ataque, entende? Já nos proporcionaram duelos mágicos, então vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, uma das melhores partidas da última temporada foi o duelo entre os dois no ATP Finals, mais de 3 horas de um tênis de uma qualidade absurda. Então, a ver o que vai acontecer agora em Dubai. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.